Amém. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Muito bom estar na casa do Senhor, nessa manhã fresquinha que Deus preparou para nós, ouvirmos a Tua santa palavra, sermos abençoados, sermos encorajados, sermos curados, porque é tudo isso que acontece enquanto nós ouvimos a palavra de Deus. A nossa fé é fortalecida, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Hebreus, por favor. Hebreus, no capítulo 12. Hebreus 12, nós vamos ler 2 versículos, apenas o verso 6 e o 7. Hebreus capítulo 12, versos 6 e 7. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E para a disciplina perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Vamos repetir? 6 e 7. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Eu quero pensar um pouco com os irmãos dessa manhã sobre a nossa segurança em Deus. Nós vivemos dias de muitas incertezas, são dias de muita insegurança, são dias de epidemias, são dias de pandemias, e nós precisamos desesperadamente desta segurança que há em Deus. O que é que nos faz sentir seguros? O que é que nos faz sentir protegidos em meio a tantas lutas e dificuldades, em meio a tantos problemas, em meio a tantas incertezas? O que é que nos dá a tranquilidade para vivermos em paz em um mundo tão conturbado? Em Deus, somente no Senhor Deus. O que nos dá essa segurança, essa certeza, essa confiança, é saber que nós temos um Pai que é firme, um Pai que é amoroso, um Pai que é bondoso, é longânimo, é paciente, mas que também é um Pai que corrige, é um Pai que disciplina. E a correção do Pai, ela é firme. Nós precisamos dessa firmeza, nós precisamos dessa confiança, nós precisamos dessa proteção. E a mão de Deus pesa quando se faz necessário. O Pai corrige, o Pai disciplina mesmo. Em Hebreus, no capítulo 10, no verso 31, a palavra de Deus nos diz assim: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Essa é uma palavra dura, mas é uma dura realidade e que nós não podemos omitir. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então precisamos saber que nós temos um Pai que é firme, não é um Pai frouxo. É um Pai que ama, que bate,
mas que assopra também. Um Deus que é longânimo, um Deus amoroso. A palavra é muito clara. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele que recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do pai? É esta palavra que nós estamos meditando. Com Deus é assim. É sim, sim, ou não, não. Exatamente como lhe diz no segundo livro de Crônicas, no capítulo 15, no verso 2. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. A palavra de Deus é clara, não deixa dúvida. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis. Mas se o deixardes, Ele vos deixará também. Então, Ele bate quando necessário, mas Ele assopra também. Ele permite a enfermidade, mas Ele afofa a cama na enfermidade. Diga graças a Deus. Esse é o nosso Deus. Essa é a realidade do nosso Deus. Em Jó, no livro de Jó, no capítulo 5, no verso 18, a palavra nos diz assim: Ele faz a ferida e Ele mesmo cura. Ele fere e as suas mãos curam. Por isso que nós sentimos segurança em Deus. Por isso que nós sentimos a proteção de Deus. Então, não tenha medo do futuro, porque Deus já está lá. Amém? Não tenha medo do futuro. O Senhor já está lá. Fique tranquilo. Agora, seguir Jesus é a coisa mais fascinante deste mundo. Porque Jesus é a pessoa mais fascinante que já pisou esse planeta. A vida de Jesus é um milagre. Não é que Jesus faz milagre. Ele é um milagre. A própria vida dele é um milagre. Jesus é verdadeiramente esse Deus com rosto de homem e este homem com coração de Deus. Por isso é fascinante seguir Jesus, porque ele é 100% homem e 100% Deus. Essa é uma parte meio difícil das pessoas compreenderem, mas é fundamental que nós compreendamos essa parte, de que ele é verdadeiramente homem, 100%, e verdadeiramente Deus, 100%. Porque se eu olhar para Jesus apenas como Deus, eu vou dizer que ele não sofreu por mim. Eu vou dizer que tudo que ele passou não foi sacrifício nenhum, afinal de contas, ele é Deus. Por outro lado, se eu olhar para Jesus apenas como homem, eu vou dizer que os milagres que ele realizou foram falsos, porque um homem não pode fazer aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus continua fazendo. Então, é fundamental compreendermos isso. Ele é maravilhoso, ele é fascinante por isso. Ele é 100% homem, ele é 100% Deus. Diga graças a Deus. E ninguém se encontra com Jesus e continua sendo a mesma pessoa. Impossível alguém ter um encontro real com Jesus Cristo
e continuar sendo a mesma pessoa. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus se revela ao ser humano, ele imediatamente responde às 3 principais questões do ser humano. Quando o Senhor Jesus se revela a uma pessoa, imediatamente ele responde para a pessoa as perguntas mais conflitantes do ser humano. Imediatamente ele resolve as questões que mais afligem o ser humano, que na verdade são 3. Quem sou eu? De onde eu vim? E para onde eu vou? Enquanto a pessoa não tem um encontro real, um encontro verdadeiro com a pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus, ela é afligida em sua alma por essas questões. Quem eu sou? De onde eu vim? E vou acabar aonde? Para onde que eu estou indo? Louvado seja Deus. Agora, evidentemente que nem sempre a mudança é imediata. Nem sempre a mudança é instantânea. Porque o trabalhar de Jesus, ele é gradual. Você deixa ele trabalhar, você permite ele trabalhar, e ele vai trabalhando gradativamente. Vai transformando, vai curando, vai libertando, e você vai ouvindo a palavra, e você vai se comunicando com ele, você vai interagindo com ele, e à medida que você vai interagindo e ouvindo a sua palavra, então você vai crescendo na fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Mas a grande pergunta da humanidade é: quem é esse Jesus? Essa é a grande questão. Quem é Jesus? E nós poderíamos sintetizar essa resposta, poderíamos dar muitas respostas, mas podemos sintetizar em 6 pontinhos apenas. Em primeiro lugar, Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no verso 33, a palavra nos diz assim: então aproximaram-se de Jesus todos aqueles que estavam ali no barco e adoraram o Senhor Jesus, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Também no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 16. Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Também em Marcos, no capítulo 1, no verso 11, a palavra de Deus diz assim: e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. O próprio Deus Pai bradou dos céus: tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em segundo lugar, nós poderíamos responder sobre quem é Jesus, dizendo que Jesus é o único mediador. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai. Erroneamente, muitas pessoas, ao citarem esse versículo, dizem: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não, Jesus não disse ninguém vai ao Pai. Jesus disse: eu sou o caminho,
eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Glória a Deus. Ainda em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 5, sobre Jesus ser o único mediador, a palavra diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só Deus, não existem vários deuses, há um só Deus e um só mediador, um só intercessor. Não existem vários intercessores, um só intercessor, Cristo Jesus, homem. E as pessoas costumam dizer também que, não, todas as religiões são boas. Não, porque todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões são boas? Todos os caminhos levam a Deus? Não. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, sintetizando, nós podemos responder: quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Em segundo lugar, Jesus é o único mediador. Em terceiro lugar, nós podemos dizer: Jesus é o Salvador. Pois no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no verso 10, a palavra diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Em quarto lugar, nós podemos dizer: Jesus é o justificador, pois a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 3, versos 23 e 24: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Em quinto lugar, nós podemos sintetizar dizendo que Jesus é aquele que promete a vida eterna, pois a palavra de Deus diz no Evangelho de João, no capítulo 11, nos versos 25 e 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. E nós podemos sintetizar ainda, respondendo em sexto lugar, que Jesus Cristo é o Senhor, como diz em Lucas, capítulo 19, verso 31. Se alguém vos perguntar, por que soltais o jumentinho? Assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. Aqui é maravilhoso ouvirmos o próprio Senhor Jesus dizendo que Ele é o Senhor. Quando Ele envia 2 dos seus discípulos a entrarem numa casa e a soltar um jumentinho, e os discípulos perguntaram: Senhor, mas se o dono do jumentinho perguntar por que é que estamos soltando aquele jumentinho, o que é que nós diremos? E o Senhor Jesus então disse para eles: olha, se perguntarem por que estão soltando o jumentinho, direis o seguinte: o Senhor precisará dele. Então o próprio Jesus declarando que Ele é o Senhor. Amados, o encontro real de uma pessoa com Jesus e a descoberta de quem é Jesus é que muda uma pessoa. É um encontro real, é um encontro verdadeiro. É essa descoberta de quem é Jesus que vai transformar a vida de alguém. Mas isso implica numa tomada de posição. Porque isso não acontece automaticamente. Aliás, nada é automático com Deus. Implica numa tomada de posição da pessoa.
Ouça o que diz a palavra de Deus através do profeta Isaías, no capítulo 1 e nos versos 19 e 20. Se quiserdes, se me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Contudo, se recusardes e fordes rebeldes e maldosos, sereis todos devorados à espada. Porque a boca do Senhor o disse. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: o que é que você quer? O que você quer para você, da vida? Se quiserdes, se me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Contudo, se recusardes e fordes maldosos e rebeldes, então sereis todos devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: o que você quer? Você quer comer o melhor desta terra? Ou você quer ser devorado? E quando Deus fala em comer o melhor desta terra, evidentemente Deus não está falando de comida natural. Deus está falando de viver uma vida tranquila, de viver uma vida de paz, mesmo em meio a um mundo tão corrompido, mesmo em meio a tantas confusões e lutas e problemas e dificuldades. O que é que você quer? Você quer comer o melhor dessa terra ou você quer ser devorado? Diga: Senhor, me ajude. Comer o melhor dessa terra significa, em outras palavras, abrir o coração para Deus, abrir o coração para o Senhor Jesus, deixar o Senhor Jesus reinar, deixar o Senhor Jesus trabalhar, deixar o Senhor Jesus operar na tua vida. Muitos costumam dizer assim: eu tenho muito tempo para me arrepender. Eu vou gozar a vida primeiro, vou desfrutar dessa vida. Eu ainda tenho muito tempo para frente, eu tenho muito tempo para me arrepender. Quão enganado está o homem que diz essas coisas. Quão errada está uma pessoa que libera essas palavras, dizendo que ainda tem muito tempo, que ainda vai desfrutar, que ainda vai aproveitar, e lá na frente, um dia, ele vai se arrepender. Que engano! O mundo é traiçoeiro, nós sabemos. Os prazeres do mundo são enganosos. A Bíblia nos diz em Hebreus, no capítulo 3 e no verso 7. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Conta-se uma história de que um sábio estava caminhando com seu discípulo. Em determinado momento, o discípulo perguntou ao sábio: mestre, quando eu devo me arrepender? E o mestre, então, respondendo, disse: olha, você precisa ter a certeza de que no seu último dia você se arrependeu. Daí o discípulo disse: mas eu não sei quando será o meu último dia. E o sábio então disse: bom, então a resposta para essa questão é muito simples. Você precisa se arrepender hoje. Caminhar com Jesus é a coisa mais maravilhosa. Caminhar com Jesus é um projeto novo. Caminhar com Jesus é um projeto totalmente
diferente. Caminhar com Jesus é ter uma outra percepção da vida. É ter outra percepção do mundo. Caminhar com Jesus é ter outra percepção da existência. Caminhar com Jesus é ter uma visão da vida, do mundo, da nossa existência, segundo Deus, e não segundo a visão dos homens, e não segundo a visão do mundo. Para nós, cristãos, andar com Jesus e o viver com Jesus é um culto. A nossa vida é um culto ao Senhor Jesus todos os dias. A tua vida é um culto a Deus e o teu corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Diga, minha vida é um culto a Deus e o meu corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Então, o futuro para nós já não é mais totalmente desconhecido. Já sabemos quem nós somos. Já sabemos de onde nós viemos. E já sabemos para onde nós estamos indo. Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus nos chama a segui-lo. Aliás, o Senhor Jesus chama todas as pessoas a segui-lo. Ouça o que diz a palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Mateus 22, no verso 14. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que é que muitos são chamados, mas poucos escolhidos? Porque o Evangelho é anunciado a todos. Porque o chamado de Jesus é para todos, mas poucos efetivamente escolhem, com fé verdadeira, seguir Jesus. Por isso que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O chamado é para todos. O Evangelho é anunciado para todos. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida. Ele não disse, eu vim para que alguns. Não, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, muitos são chamados, porém, poucos escolhidos. Em Lucas, no capítulo 9, no verso 23, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus não disse para alguns, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Evidentemente que tomar a sua cruz não fala de carregar nenhum peso. Quando diz, tome a sua cruz e me siga, está falando, renuncie às tuas ambições, renuncie os teus desejos egoístas, as tuas ambições egoístas. Isso é tomar a sua cruz, é mortificar a nossa carne. Tomar a cruz significa morrer para um estilo de vida que nós tínhamos antigamente. É renunciar àquele antigo estilo de vida mundano que nós tínhamos. Então, é mais do que um mero levantar as mãos
No momento em que o pastor faz um apelo, seguir Jesus, tomar a cruz, é muito mais do que simplesmente aceitar Jesus. É muito mais do que simplesmente frequentar uma igreja. Levantar as mãos e aceitar Jesus é consequência de um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus. Participar de uma igreja, frequentar uma igreja, é consequência de uma conversão genuína, de uma mudança de atitude. Glória a Deus. Significa que aquele que antes mentia, agora não mente mais. Aquele que antes roubava, agora não rouba mais. Aquele que antes traía, adulterava, agora não trai mais, não adultera mais. Aquele que antes caía e permanecia caído, agora não permanece caído mais. Não é que nunca mais terá problemas, não é que nunca mais irá cair, mas vai cair e vai se levantar, porque agora compreende que a verdadeira honra não consiste em não cair nunca, mas em levantar-se a cada vez que se cai. Não é que não vai ter problemas mais, não é que não terá lutas mais, não é que não passará por enfermidades mais, mas agora ele sente o braço poderoso do Senhor Jesus, a mão forte do Senhor Jesus, protegendo, guardando, levantando, reerguendo, restaurando, reavivando, curando, libertando e fazendo prosseguir. Diga, graças a Deus. Agora, para entendermos bem o projeto de Jesus, basta olharmos o Sermão do Monte. O Sermão do Monte nos apresenta exatamente o que é seguir Jesus. Ele diz em Mateus, lá no capítulo 5 e no verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Do que Jesus está falando? Jesus está falando aqui de humildade. Pobre de espírito significa os humildes. Para existir em nossas vidas qualquer princípio de Deus, é preciso que exista primeiro, antes de qualquer coisa, humildade. Sem esse princípio da humildade, não se chega a lugar nenhum. Lembra do que Jesus disse de Lúcifer? Jesus falou de Lúcifer aquilo que era próprio dele, o orgulho, a soberba. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurados os pobres de espírito, significa os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. A humildade fala de um esvaziamento de si mesmo. Alguma coisa para ser cheio, primeiro tem que ser esvaziado. Se não esvaziar, como é que poderá ser cheio? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que se esvaziam de si mesmos, para que possam ser cheios da graça e do amor de Deus. Humildade significa reconhecer que eu não posso nada sem Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Um bom exemplo é Moisés. Moisés, quando foi comissionado por Deus para resgatar o povo da escravidão do Egito,
Moisés, a primeira coisa que ele disse foi: Senhor, quem sou eu para fazer uma coisa dessa? Ou seja, Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, quem sou eu? E o Senhor então respondendo a Moisés, disse: Moisés, eu irei contigo. Moisés então disse para o Senhor: Senhor, e quando eu chegar lá, o que eu vou dizer? E o Senhor Deus respondendo disse: Moisés, diga que eu sou o que sou. Quando perguntarem quem te enviou, você vai dizer: o eu sou me enviou. Moisés disse: Senhor, eles não crerão em mim. E o Senhor Deus disse: Moisés, eu te darei sinais, e quando você realizar estes sinais, eles crerão em você. Moisés ainda disse: Senhor, mas eu não sou eloquente. Envia outro, menos a mim. E o Senhor Deus respondendo disse: não, Moisés, então eu vou enviar Arão, que vai ajudar você na comunicação. Conclusão: Moisés obedeceu a Deus. Ele se humilhou, ele se esvaziou, ele reconheceu que ele não tinha condições. Então esse é um exemplo maravilhoso para nós. Outro exemplo do apóstolo Pedro. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, nós temos a passagem da pesca milagrosa. E quando o apóstolo Pedro viu tantos peixes, depois de terem pescado a noite toda e não terem conseguido pegar nada, ao ver tantos peixes, ele chega para Jesus, no capítulo 5, no verso 8, e disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Ou seja, eu sou indigno, Senhor. Afasta-te de mim, Senhor. Um outro exemplo maravilhoso é de Paulo. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 15, ele declara ser o pior dos pecadores, o principal entre todos os pecadores. Ele declara que tudo aquilo que ele sabia, todo o conhecimento que ele tinha, tudo aquilo que ele possuía, ele considerou como perda, ele considerou como refúgio, ele considerou como lixo, diante da grandeza que é conhecer Jesus, diante da sublimidade que é conhecer Jesus. Em João, capítulo 14, nós temos o maior exemplo de humildade, que é do Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz que as suas próprias palavras não eram dele, mas do Pai. João 14:10 diz assim: as palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Esse é o maior exemplo de humildade, esse é o maior exemplo de esvaziamento, nosso amado Mestre e Senhor, Cristo Jesus, quando ele diz também em Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao 11, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Filho de Deus, ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, não quis usar de poder, de força, de violência para ser igual a Deus. Eu vou ler Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11, porque este é o maior exemplo de humildade para nós. O exemplo de Cristo Jesus na sua humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus,
não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Graças a Deus. Este é o maior exemplo de humildade. Esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, em semelhança de homem, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Vamos orar por um momento a Ele, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é o maior exemplo de humildade para nós. Senhor Jesus, oramos a Ti nesta hora, agradecidos por tudo. Nada trazemos em nossas mãos, a não ser na Tua cruz, na qual nos firmamos, nos agarramos, nos esvaziando de nós mesmos. Ó Jesus, somos vazios, nos sentimos muitas vezes desamparados, sem nada a oferecer. Nada podemos sem o Senhor. O Senhor é todo suficiente. O Senhor é a nossa segurança, o nosso refúgio. O Senhor é a nossa proteção. Senhor Jesus, tudo quanto nos falta está no Senhor. Tudo aquilo que é vazio em nós está no Senhor para ser preenchido. É no Senhor que nós encontramos a força e a coragem para lutar nesta vida, para vivermos em paz, em harmonia com Deus e com os irmãos. Senhor, nós te pedimos, nesta hora, dai-nos um coração igual ao teu. Senhor, sabemos que o Senhor fala conosco através de muitas formas. Nós sabemos que o Senhor fala conosco através dos fatos, dos acontecimentos, das experiências que temos em nossas vidas. E por isso nós te pedimos, Senhor, por favor, não nos abandone, não nos deixe um momento sequer. Sabemos que o Senhor permite a nós passarmos por experiências ruins. O Senhor nos permite passarmos por experiências amargas muitas vezes, porque o Senhor quer fazer uma reforma em nós. E toda reforma, a princípio, causa muito transtorno, mas o final é maravilhas. O final é bênção, é alegria, é gozo. Senhor, sabemos que o Senhor não nos fala pela capacidade do pregador, mas o Senhor fala conosco através das nossas necessidades, através daquilo que estamos precisando, daquilo que está nos afligindo, daquilo que precisa ser mudado em nós. Por isso, Deus, nos humilhamos, nos quebrantamos na Tua doce e santa presença, agradecidos por tudo que o Senhor já fez,
agradecidos por tudo que já temos, porque sabemos que o Senhor não dá mais enquanto não agradecemos por aquilo que já recebemos. Por isso, Senhor, recebe o nosso louvor nesta hora, a nossa gratidão, a nossa adoração. Senhor, muito obrigado por poder conhecer o Senhor um pouquinho mais, através da Tua santa palavra, refletida, meditada nesta hora. Muito obrigado, Senhor, porque cremos que ainda veremos grandes coisas que o Senhor ainda vai fazer diante dos nossos olhos. As coisas que são impossíveis aos homens não são impossíveis para o Senhor. Tudo é possível para o Senhor. Ao Senhor que é Deus, um Deus que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E tendo o Senhor falado, o Senhor há de cumprir. Tendo o Senhor prometido, o Senhor há de cumprir. O Senhor vai realizar. Muito obrigado, Deus. Ajuda-nos, ó Pai, em nossa perseverança. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas fraquezas. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Por isso recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Porque uma geração vai e outra geração vem, mas o mundo continua o mesmo, a terra continua a mesma. Temos apenas uma vida que logo passará. E somente aquilo que fizermos pelo Senhor permanecerá para sempre. A Ti damos glórias, honras e louvores, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diga, louvado seja Deus. Amém. Eu quero orar nesta hora por curas. Eu quero orar nesta hora por libertação. Eu quero orar pelos dizimistas, pelos ofertantes fiéis. Se você trouxe a tua oferta, você que está aqui no templo, pode apresentar a tua oferta a Deus nesse momento, o teu dízimo. E você que está em casa pode fazer através da transferência bancária. Nós vamos estar orando um pouco mais agradecido a Deus. Senhor Deus, eu apresento a Ti nesta hora a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, aonde este vídeo estiver chegando, aonde essa palavra está chegando, Pai, dizendo que nessa batalha nós não teremos que pelejar, porque é o Senhor quem peleja por nós. Pai, eu quero clamar a Tua bênção para os que estão enfermos, aos que estão internados. Deus, tenha misericórdia. Visita, Senhor, cada leito de dor, cada leito de enfermidade nesta hora. Cerca, ó Deus, com os Teus anjos. Traz, ó Deus, a Tua cura. Cumpra-se o Teu plano, o Teu propósito, Senhor, sobre cada um. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que sara as nossas feridas. O Senhor é o Deus que abençoa o nosso pão e a nossa água. Deus, eu oro, Senhor, por aqueles que estão desanimados, enfraquecidos na fé, por aqueles que não estão conseguindo, ó Deus, mais frequentar o templo. Eu peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha enchendo de coragem, de prazer, de alegria em estar na casa do Senhor. Pai, eu oro para que nenhum se perca, para que nenhum se afaste dos caminhos do Senhor. Ó Deus, mas por favor, Senhor, fortaleça na fé, renova, Senhor, as forças cada dia, restaura, ó Deus, o ânimo, a alegria, ó Pai, de viver, alegria de caminhar com o Senhor Jesus, sabendo que o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus longânimo, um Deus perdoador, mas é um Deus que disciplina também, é um Deus que nos corrige também. E por isso, Senhor, nós sentimos confiança, firmeza e proteção no Senhor. Graças Te damos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos colocar de pé, por favor, em gratidão ao nosso Deus. Levante suas mãos aos céus. Agradeça a Ele. Louve ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu ser. Muito obrigado, Senhor. Graças Te damos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Uma boa semana, até quarta-feira, se Deus quiser. Domingo que vem teremos Santa Ceia, dia 7, primeiro domingo do mês. Até lá, em nome de Jesus. Amém.